Olá pessoal, meu nome é Gustavo Cerqueira, sou economista, especialista em investimentos certificado pela Ambima. Hoje eu queria dar uma dica para vocês sobre os principais temas do mercado financeiro, do mercado de investimentos. O que é uma taxa CDI, o que é uma taxa Selic. Queria explicar para vocês para que ficasse bem entendido o que são esses dois conceitos, para a gente poder entender o resto dos principais tipos de investimentos existentes no mercado brasileiro. Primeiro eu queria que vocês imaginassem, aí na casa de vocês, alguém que vocês consideram baixo e alguém que vocês consideram alto. Eu queria que vocês pensassem qual foi o critério utilizado para determinar uma pessoa que é alta e uma pessoa que é baixa. O conceito, o que a gente utiliza, o critério que a gente utiliza para determinar se alguém é alto, se alguma coisa é alta, se uma coisa é baixa, se uma coisa é lenta, se uma coisa é rápida, é uma média. A gente diz que alguém é alto porque ela é mais alta do que a média das outras pessoas. A gente tem um referencial. E é essa a importância de entender a taxa Selic e entender a taxa CDI. Elas são um grande referencial no mercado para a gente saber se a rentabilidade, se o retorno que a gente está tendo é alto ou é um retorno baixo. Por isso, é importante fixar bem essas taxas, por isso que é importante entender e saber o que são essas taxas, para a gente saber se está fazendo um bom investimento ou se não, se está fazendo um investimento ruim. Mas o que é uma taxa Selic e o que é a taxa CDI? Qual é o conceito de uma, qual é o conceito de outra? Primeiro, a taxa Selic é aquela taxa em que o governo determina, através das reuniões do Comitê de Política Monetária, para determinar qual é o nível de taxa de juros existente num país. Ou seja, essa taxa de juros vai ser a taxa utilizada para remunerar os títulos públicos federais. Quando alguém empresta dinheiro para o governo, é essa taxa que o governo vai utilizar como referência para remunerar os seus investidores, para remunerar os seus credores. E essa taxa, o grande referencial do mercado para determinar qual é a taxa de juros. Então o banco, quando vai emprestar para alguém, ele olha a taxa Selic para saber em qual patamar de juros ele vai emprestar. E a taxa CDI, significa Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa utilizada pelos bancos quando um empresta um para o outro. Todos os dias, os bancos têm que fechar o seu caixa, as suas contas, ou no 0 a 0, ou eles têm que ter mais dinheiro entrando do que saindo do banco. Então, por regra, os bancos têm que fechar o seu caixa todos os dias, pelo menos no 0 a 0, ou superavitários, né? Tem que ter mais dinheiro lá do que sair o dinheiro de lá. Então, quando um banco, no final do dia, está percebendo que suas contas estão fechando no vermelho, ele pega dinheiro emprestado de outro banco, que está fechando no azul. Ele pega dinheiro para fechar suas contas a determinada taxa de juros. O banco empresta para o outro a uma taxa de juros de um dia. A média dessa taxa que o banco está emprestando para o outro é a taxa CDI, que vai servir como grande referencial nos investimentos das pessoas físicas, das pessoas que querem investir, que querem emprestar dinheiro para o banco, que querem fazer qualquer tipo de investimento. Elas vão ser baseadas nessa taxa CDI, que por sua vez, quando um banco vai emprestar um para o outro, ele olha para a taxa Selic para saber em qual patamar que ele vai emprestar. Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida em relação à taxa Selic, à taxa CDI, mande e-mail, mande a pergunta para o endereço que está aqui na tela, e a gente vai selecionar algumas perguntas para lhe responder.